Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 11 de março de 2015, uma quarta-feira. Esse é o verbete de número 3.323. 6 páginas, 38 logias e 10 máximos. O tema é Técnica da Visualização Parapsíquica, da especialidade Parafenomenologia. Quem escreveu o verbete é o professor Mário Oliveira, que está muito bem acompanhado, com uma turma ali de peso, né? Então vamos falar um pouquinho do professor Mário. Então é Mário dos Santos Oliveira, ele é empresário, graduado em Engenharia Eletrônica e Psicologia, especialista em Gestão da Excelência Empresarial e especialista em Didática do Ensino Superior, português, natural de Vila Nova de Paiva, Viseu. É voluntário da Conscienciologia desde 1991. É docente da Conscienciologia desde 1995. É professor de Conscienciologia. Foi consciencioterapeuta de 2001 a 2007. É secretário-geral da Associação Internacional de Parapsiquismo Interassistencial, ACIP. Coautor do livro TENEPS, Assistência Interdimensional Lúcida, de 2014. É tenepsista desde 1992. EPICOM desde 2001 e Cognopolita. Então vamos à definição do verbete. A técnica da visualização parapsíquica é o procedimento de criação de imagens na tela mental, aplicada à mobilização de recursos multidimensionais, no intuito de solucionar e ampliar a compreensão sobre alguma circunstância crítica. Em pensenologia destacamos o holopensene pessoal da assistência cosmoética, o abertismo autopensênico às soluções inusitadas, a constatação dos prejuízos decorrentes de patopensenes, comportamentos fixos e atitudes reativas. Em fatologia, destacamos a versatilidade da técnica da tela mental, a visualização enquanto atividade natural das consciências, a criação consciente e intencional de impressões mentais sobre situação a ser estudada, a ativação voluntária dos sentidos além da visão para maximizar os benefícios da técnica e os ganhos advindos das recriações de situações na tela mental. Em parafatologia, a mobilização de recursos intraconscienciais e multidimensionais para a realização de objetivos pré-determinados, a visualização parapsíquica enquanto ferramenta favorecedora da qualificação da interassistência, a interação multidimensional e as evocações de consciens e consciexes. Na argumentologia, temos 26 possibilidades de utilização da técnica da visualização parapsíquica. Vale a pena vocês olharem com cuidado. Depois, em etapas, tem as 7 etapas mais adequadas para a realização da técnica da visualização parapsíquica. Em remissiologia, destacamos 5 verbetes para vocês darem uma olhada. Abordagem bioenergética, atitude para o amparador extrafísico, autodiscernimento energético, multidimensionalidade consciencial e pré-perdão assistencial. O hábito da visualização parapsíquica favorece a convergência de recursos conscienciais intra- e extrafísicos para o alcance de meta definida, ampliando a própria visão sobre as realidades. Você já experimentou a técnica da visualização parapsíquica? Com quais efeitos assistenciais? Na bibliografia, vale a pena dar uma olhada, tem 13 referências bibliográficas especializadas. E vamos então à mega análise com a equipe da Encicrosapiens. Sons, aromas, imagens, assistência, desassédio, fenômenos, psicometria, prognóstico, acoplamento, clarividência, convergência, determinação, imagisticofilia, hiperacuidade, parapsiquismo, parafenomenologia, parapercepciologia, mentalsomatologia, psicossomatologia e autopesquisologia. Antes de começar, nós vamos destacar aqui 3 cursos para quem tiver interesse. Um deles é um curso que, no caso, eu sou professora, que é o Top da Automaturidade, que vai acontecer nesse próximo final de semana, 14 e 15 de março. Então, quem tiver interesse em buscar refletir, entender e buscar vivenciar
a melhor expressão de nós mesmos, é aquela expressão que quando nós atuamos no máximo que a gente consegue, de maturidade que nós já conseguimos, vale aqui a dica. Outro curso é a escrita do primeiro livro conscienciológico, a professora Sirlene Couto, que já é autora de 2 livros, o Contrapontos do Parapsiquismo e a Inteligência Evolutiva Cotidiana. Vai ser no dia 20 a 22 de março de 2015, aqui no CAEC. Então, o anterior era na CIP, esse aqui é no CAEC. Então, vocês têm aí os sites, os telefones e os contatos desses locais. E no dia 3 a 5 de abril de 2015, fica o convite para a 4ª jornada de Parapercepciologia e 2º Fórum das Dinâmicas Parapsíquicas. Também tem tudo a ver com a questão do parapsiquismo, que nós vamos debater aqui hoje. Então, tem várias aqui palestrantes, eu vou estar lá, o professor Mário também vai estar lá, o professor Hernande, o professor João Ricardo Schneider, vários, a professora Nazaré Almeida, várias pessoas vão estar falando as suas experiências em relação ao parapsiquismo. Então, também fica a dica. Então, antes de começar, você já conhece, já me acompanhou tantas vezes, né? Você sabe qual é a pergunta clássica, é a escolha do tema. Então, professor Mário, por que esse tema? O tema da técnica da visualização parapsíquica é um tema recorrente nos cursos 40 manobras e preceptoria parapsíquica. Nesses 2 cursos que nós já damos há 4 anos, nós temos aplicado essa técnica e tido assim bastantes resultados positivos. Então, é uma técnica que nós aplicamos com bastante frequência e, em função dos resultados, fica importante para nós documentarmos essa técnica, já que a técnica da visualização parapsíquica não existe em termos de bibliografia, artigo. Então, nós estamos lançando essa condição. Por isso que nós fizemos esse verbete, para documentar e popularizar essa técnica. Então, vamos agora atender os teletertulianos. Ao verbetógrafo, o professor Mário. Na pensenologia, na página 22, que é a primeira, na 3ª linha, como fazer cair a ficha para uma consim anticosmoética, levando-a à constatação dos prejuízos decorrentes de patopensenes, comportamentos fixos e atitudes reativas? Quando nós utilizamos essa técnica, nós fazemos com que a pessoa possa rever exatamente esses patopensenes. Como é que esses patopensenes afetam a sua energossoma, o seu físico e a sua fisiologia propriamente dita. Então, na hora que aquela pessoa relaxa e traz na sua tela mental aqueles momentos em que ela pensou mal de alguém, naquele momento que ela está se vitimizando, naquele processo de menos-valia que ela está passando, ela pode perceber o quanto isso afeta a sua fisiologia. E com isso tirar uma conclusão. Opa, e aí? O que eu vou fazer com isso? Então, a ideia é ela poder se sentir, se perceber a partir desse processo da visualização. Patologia, na página 22 também, que é a primeira, 5ª linha. Como fazer a verificação de inibidores pessoais à autoevolução com esta técnica? O que é interessante é que quando você faz essa técnica, você tem um objetivo. O objetivo é buscar ter uma maior clareza sobre algum aspecto que ela está vivenciando, ou alguma situação em que ela está se prejudicando. Por exemplo, ela está com um ressentimento com alguém. E esse ressentimento gera uma mágoa, e essa mágoa está ali já há algum tempo. Então, ela, ao fazer com que a pessoa, ao aplicar essa técnica, trazendo na sua tela mental, o momento daquela mágoa, daquele ressentimento, ela pode avaliar tanto a questão dela, quanto a questão da outra pessoa, porque as energias, tanto da outra pessoa, tanto dela quanto da outra pessoa, vão ficar claros o quanto ela tem de comprometimento com aquilo, ou o quanto ela teve uma expectativa e aquela pessoa não tinha condições de atender essas expectativas. Com isso, ela pode ver que muitas das situações de mal-estar ou de bloqueio é proveniente da própria expectativa que ela criou
e se magoou por falta de não ser atendida. E aí ela pode vir a superar. Principiologia, na página 23, que é a próxima. Na primeira linha. Na principiologia. Poderia explicar o princípio do hétero-perdão aplicado à técnica? Essa, eu diria que é o grande benefício da técnica, porque na hora que você tem uma dificuldade com alguém, que alguém te prejudicou, alguém que te criou uma série de problemas, e você vê que se a tua vida fica pautada por aquele sentimento, aquele ressentimento, aquela mágoa, aquela raiva, aquela situação desagradável que você vivenciou às vezes há anos, e ao aplicar a técnica, você vê que o maior prejudicado ainda é você. Ou seja, o fato de ter esse ressentimento, de ter essa mágoa presa ainda assim, você fica com um processo que vai afetar a sua saúde, a sua fisiologia, e muitas das vezes até comprometendo o seu desenvolvimento e a sua evolução. E na medida que você traz na sua tela mental a pessoa alvo dessa dificuldade, você pode reconhecer naquela situação, naquelas energias que estão sendo evocadas e evidenciadas na tela mental, que aquela pessoa às vezes é uma pessoa imatura, insegura, com uma série de dificuldades que você está dando muito valor a uma imaturidade, a alguém que você teve uma expectativa enorme em relação a ela, mas ela é uma pessoa imatura, insegura, ou às vezes ignorante perante o que ela realmente fez. Então não tem mais cabimento a não ser perdoar essa pessoa. E quando se perdoa essa pessoa e se sente aliviada por ter aberto mão de uma reparação, a pessoa está livre para seguir em frente. Aquilo não faz mais questão, já não cria mais energia que paralisa a própria pessoa. Então, o ideal do hétero-perdão é isso. Mas a técnica favorece enormemente pela compreensão do quanto ela está sendo prejudicada e o quanto, muitas das vezes, aquela pessoa é ignorante perante até o que fez. Agora nós temos duas perguntas aqui dos nossos tertulianos, grandes amigos que estão lá do outro lado do mundo. Então, um abraço para vocês. Professor Mário, primeiramente, parabéns pelo verbete e o tema escolhido. Com o passar do tempo, utilizando a técnica da visualização parapsíquica, como isso repercutiu em sua TENEPS? Eu não diria só na TENEPS, eu acho que na minha vida como um todo. Ou seja, a técnica hoje ela faz parte de três cursos sérios que nós temos, que é o 40 Manobras, Preceptoria Individual e Preceptoria em Grupo. E essa técnica nós temos tido excelentes resultados. E nós, ao vermos resultados nos outros, isso reverbera em todos nós, ou seja, o fato de nós estarmos aplicando tanto em nós, na medida da nossa necessidade, quanto divulgando essa técnica para outras pessoas estarem fazendo e vendo os resultados nessas pessoas, isso só nos aumenta a responsabilidade de passar mais essa técnica, até o fato de nós estarmos publicando essa própria técnica. Então, o resultado é que aumenta a nossa assistência extrafísica. Então, é o que nós vemos, na medida da assistência que nós fazemos nos cursos que aplicamos essa técnica, nós vemos que os amparadores também nos ajudam a ampliar a compreensão dessa própria técnica. Agora da cara metade, agora da Juliana. Em Fatologia, página 22, na quinta linha. A 22 é a primeira. Poderia comentar a verificação de inibidores pessoais à autoevolução? Os inibidores, muitas das vezes a pessoa fica escondendo, botando por debaixo do tapete aquelas dificuldades, aquelas situações, às vezes passadas na infância, às vezes uma fala de alguém que comprometeu, às vezes, uma situação. Então, muitas vezes passamos anos a fio sem lembrarmos de uma situação que nos afetou, que nos prejudicou e que nos criou um comportamento, muitas das vezes, desnecessário ou desviante daquilo que seria o mais adequado.
E ao aplicar a técnica, você fazendo um retrospecto de toda a sua vida, desde a infância, desde o nascimento até o momento atual, muitas das vezes esse momento surge na sua tela mental como uma situação em highlight, ou seja, de uma forma bem intensa, em que você não tem dúvida. Como é que eu não lembrava disso? Por que isso está chamando tanta atenção? E na medida que você vai aprofundando, você consegue identificar esses travões, que a gente chama aqui de inibidores, né? Porque eles vão aparecer? Porque você está no momento, usando a própria técnica, você vai se predispor a acessar exatamente isso. E a técnica ajuda. Na medida que você aplica os passos dessa técnica, está descritos na página 25, ao aplicar essa técnica, você vai ter condições de acessar, porque você vai entrar num estado alterado de consciência, numa expansão de consciência, de lucidez, e com isso você vai rever as suas imaturidades também, mas principalmente os seus bloqueios que estão presentes na sua vida. Agora na página 25, no item 16. Medos. Não, mas agora eu vou perguntar. Poderia dar alguma dica de como fazer para concentração, e não dispersão? Porque tem que superar medos, né? Eu poderia dar alguma dica de como fazer para concentração e não dispersão? Em relação aos medos, né? Concentração é um fator importante para essa técnica, ou seja, você precisa aprender a relaxar, e relaxar significa que você vai aplicar alguma técnica que você vai concentrar naqueles pontos que você estressa e você vai procurar fazer com que eles relaxem. E o corpo todo tem que relaxar, e isso exige, de alguma forma, algum tipo de concentração. Mas agora, com relação ao item aqui 16, medos, a questão dos medos é você também trazer, a gente pode usar duas técnicas, pela técnica da visualização, nós podemos usar dois procedimentos. O primeiro procedimento é o que a gente chama de dessensibilização do medo, ou seja, você tem medo de barata. Você vai visualizar barata o tempo todo. 1, 2, 3, 10, você tocando, visualizando. Na realidade, tecnicamente, você não está tocando naquela barata. Racionalmente, você não está tocando. Mas na medida em que você vai trazendo na sua tela mental a barata em si, você está dessensibilizando aquele estresse, aquele mal-estar que te gera. Então, essa é uma dos procedimentos. O outro procedimento que também nós podemos fazer, usando a tela mental, é de onde surgiu esse medo? Qual a etiologia desse medo? Qual foi o momento que realmente me gerou esse medo? E é interessante, você deixa a tela mental te levar para aquele momento em que surgiu aquele medo. E na medida em que você entra em contato com o momento que você sentiu medo, você pode ressignificar esse momento. Você pode dar uma outra compreensão a partir da condição que você se encontra hoje. Por exemplo, uma pessoa que morreu, está dessomada, está se sentindo morta dentro de um caixão e vendo todas aquelas baratinhas carcomendo seu corpo. Aquilo pode ser um trauma enorme. Mas aqui foi numa vida passada, num outro momento, e acabou, não tem mais sentido. Então, podemos usar qualquer um desses procedimentos e, olha, o resultado tem sido muito proveitoso para as pessoas que enfrentam essa situação. Agora, isso exige, sim, atenção, não tem a menor dúvida. Agora uma pergunta de Salvador, em tecnologia, página 23. No final da segunda linha. Poderia discorrer sobre a técnica energética de ativação dos chakras? Tecnologia. Tecnologia, na página 23. Ativação, logo no início da lista. Isso, a técnica de ativação dos chakras. Olha, essa técnica, como é que nós fazemos isso? Tem também dois procedimentos que nós podemos fazer. Você vai exteriorizando energia chakra a chakra, você começa pelos plantochakras
e vai subindo para os demais chakras, mas exterioriza energia até sentir esse chakra ativado. E vai passando para os demais chakras. Esse seria um procedimento. Outro procedimento, você ativa o chakra em questão e para. Ativa e para. Ativa e para, até sentir que você consegue ativá-lo com bastante desenvoltura e aí passa para os demais chakras. Mas o importante desse exercício é que isso te gera uma descoincidência, um estado alterado de consciência. Isso é que é o mais importante. Então, você consegue entrar num relaxamento e, acima de tudo, numa descoincidência que vai favorecer a ter uma expansão de consciência e visualizar, e ter uma parapercepção visual mais adequada. Então, a técnica da ativação do chakra seria essa. Um pouco abaixo, então, de tecnologia, vai para a efeitologia. Essa pergunta é da Polônia. Então, na segunda linha da efeitologia, de baixo para cima, é a segunda de baixo para cima, tá? Os efeitos da família nuclear na potencialização ou coerção do desabrochamento parapsíquico do sensitivo mirim. Aí ela pergunta: qual a melhor técnica para se diferenciar a imaginação do parapsiquismo, quando a criança traz comentários de pessoas que tenha visto ou conversado? No caso da criança, leve sempre em consideração que ele não esteja imaginando. No primeiro momento, leve em consideração que ele não esteja imaginando. Por que eu digo isso? Porque uma criança até os seus 7 anos de idade, ele está muito conectado ainda com a sua vida passada, ou as suas vidas passadas, e muitas vezes até com a sua realidade extrafísica. Então, é comum essa criança manifestar situações que remetam a esse passado. Muitas vezes, mamãe, você não é minha mãe é outra, eu tinha isso, eu tinha aquilo, mamãe, eu gostava de fazer, jogar esse tipo de jogo. Então, são certas situações em que você deve, acima de tudo, levar em consideração e ouvir essa criança. É muito difícil para uma criança ficar inventando coisas que envolvam outras pessoas, fatos ou circunstâncias. Normalmente, é raro, não quer dizer que isso não exista, mas é bem raro. Então, quando uma criança começa a falar sobre algum aspecto que ele teve uma vivência, teve um contato com alguém, explore. Comece a perguntar mais dados sobre essa situação, que com isso você vai poder ter um vislumbre melhor de que consciência está ao seu lado. De onde é que ele está vindo? Qual a experiência que ele está trazendo? E com isso você vai poder ajudar muito mais do que se você achar que tudo que ele fala a respeito do que ele percebe seja algo inventado por ele. O ideal seria dar atenção exatamente nesse momento em que você possa achar que seja invenção. Pare, observe que normalmente ele vai estar falando com um vocabulário normalmente diferente, mais rico, normalmente com um tom de voz fora do normal dele, do dia a dia dele. Então, quando começar a ter essas características, dê bastante atenção, porque é muito chato para uma criança ser tida como mentirosa, fantasiosa, quando ele, na realidade, está falando algo a respeito dele próprio. Então, vamos dar atenção que isso é mais positivo do que negativo. Tem uma continuação, ela pergunta assim: como conduzir essas conversas para melhor assistir? Você já falou um pouquinho? Como nós estamos falando, né? É dar o máximo de atenção e vai perguntando, em função do que ele está trazendo, vai explorando um pouco mais. Normalmente, ele vai até um determinado ponto e depois ele desvia o assunto. Na hora que ele desviou o assunto, beleza, parou. Não insista mais. E também não supervalorize nada. Ouça com atenção, valorize o que for assim, ponderadamente, mas sem supervalorizar nada. E anotando tudo, porque é muita informação que os pais perdem dos seus filhos e, com isso, eles perdem também uma grande oportunidade de ajudá-los. Oi, Mário. É o seguinte, só trazer um caso real.
Hoje eu recebi um e-mail lá do Rio de Janeiro de um caso de um professor, né, que está dizendo que tem um aluno na turma, eu não sei, eu acho que é parente próximo, tem uma menina de 11 anos que está tendo muito poltergeist. Então, o que acontece? As coisas pegam fogo nas extremidades da mão, onde ela está, e os objetos começam a se mover. Os pais são materialistas e tal, então ele está pedindo socorro. Então eu vou, inclusive quando voltar, eu tenho que tomar conta disso. Agora eu queria trocar uma ideia contigo. O que você acha disso? O que você... Olha, vem até a propósito da última pergunta que nós tivemos, né? Esse é um aspecto, normalmente é uma criança que deve estar beirando a adolescência, normalmente 11 anos. Beirando a adolescência, e isso é comum para crianças que têm muita energia, em função da alteração hormonal. Isso pode ocorrer, quer dizer, não é uma coisa corriqueira, mas ela é bem característica quando se manifesta em crianças no início da adolescência, com uma exacerbação enorme dessa alteração, e também por pais que não entendem muito disso. Porque quando os pais entendem um pouco mais disso, eles criam um ambiente favorável a essa manifestação ser minimizada. Então, o ideal é esclarecer os pais, independente deles serem materialistas ou não. Olha só, vocês têm um problema, vocês querem resolver esse problema, vocês vão ter que se aculturar a respeito disso. Então, é um grande momento e um momento propício para esclarecer principalmente os pais. Então, o primeiro fato é mostrar para os pais que eles têm responsabilidade em assistir essa criança. E esses pais darem mais atenção a essa criança, porque ela precisa de afeto, carinho, e, em cima de tudo, se sentir segura perante o que está ocorrendo com ela. E são esses pais que vão ter que dar essa segurança, essa confiança que isso tudo vai passar, e que vai passar, não resta a menor dúvida, mas isso exige, primeiro, um posicionamento dos pais, e um segundo momento, ensinar a criança a trabalhar com as energias dela. Isso é fundamental também. De alguma forma, você acha que essa técnica pode ajudar? Ajuda muito para os pais visualizarem, quando elas estiverem dormindo, visualizar a criança tranquila, serena. Isso ajuda muito. A própria criança, vendo um ambiente mais adequado, mais tranquilo, mais sereno, isso também vai ajudar. Por exemplo, trazer na tela mental um ambiente de floresta, um ambiente de praia, um ambiente das cataratas, algo que ela se sinta bem nesse ambiente. Isso também vai fazer com que ela relaxe e possa ter menos interferência desse processo extrafísico. Isso vai ajudar. Em parafatologia, na página 23, no final da 5ª linha, está perguntando: a técnica da visualização parapsíquica é um tipo de clarividência ou de clarividência viajoura? Na realidade, a técnica da visualização parapsíquica, ela predispõe N fenômenos. Nós podemos dizer que vai gerar um processo de clarividência? Pode. Pode gerar uma clarividência viajoura? Pode. Pode gerar uma retrocognição? Sim. Pode gerar uma psicometria? Sim. Pode gerar uma projeção? Sim. Então, vai depender do que vai ocorrer a partir da técnica. A técnica ela começa inicialmente por uma questão anímica, ou seja, a partir da própria vontade, e daí para frente é toda uma possibilidade em função das conexões que ela vai estabelecer. Por exemplo, se ela quiser entrar em contato com alguém que já dessomou, ela pode, inclusive, sair do corpo e ter um contato com essa consciência. Ela quer visitar um ambiente em outro continente. Sim, ela vai poder fazer uma projeção, uma clarividência viajoura. Sim. Então, tudo vai depender da motivação, do que ela quer vivenciar. Então, pode ocorrer todos esses fenômenos. Uma exoprojeção é muito comum. Por exemplo, uma pessoa que quer ver o planeta Terra fora do corpo. Então, ele começa a imaginar o planeta Terra, daqui a pouco está do lado de fora. Então, seria que a partir, então, da visualização, isso startaria um processo parafenomênico? Exatamente. E os fenômenos que ocorrem vai depender muito da motivação daquilo que ela está querendo vivenciar.
Antagonismologia, na página 23, na mesma que você está, na primeira linha do antagonismo. Quanto ao antagonismo experimentador parapsíquico, delirante e imaginativo, como diferenciar qual a condição a pessoa está? Podia repetir, por favor? Em antagonismologia, encontrou? Encontrei. Logo o primeiro, o antagonismo experimentador parapsíquico, delirante e imaginativo. E a dúvida é, como diferenciar em qual condição a pessoa está, na primeira ou na segunda? Uma coisa que é interessante, quando nós estamos experimentando um processo visual parapsíquico, tem toda uma repercussão fisiológica, energética, que não dá dúvida. Quando é um processo delirante imaginativo, as repercussões físicas, fisiológicas, são bem diferentes, ou quase nenhuma. Então, na questão de experimentar um processo parapsíquico, você tem toda uma gama de sinaléticas ou de sinais que elas são inconfundíveis. Você pode até não admitir que aquilo seja real, mas as repercussões daquilo, elas não deixam dúvida. A questão é vivenciar a técnica e, com o tempo, você não tem mais dúvida em relação ao que é imaginação e o que é efetivamente o fenômeno em si. O verbetógrafo trouxe uma ampla bibliografia específica sobre a temática. Dentre essas referências, qual o verbetógrafo destacaria? As perguntas vieram de Niterói. Tá, eu destaco basicamente 3 dessa aqui. Uma que é um clássico, que é a Visualização para Mudar, do Patrick Feminin, que é esse aqui eu destaco, que é um bom livro, embora não fale de parapsiquismo, não fale de energia, mas ele dá todo um retrospecto, uma história, um histórico de onde é que veio. Então, é um livro bem completo para quem quer saber de visualização. Por que existe muita visualização ativa, visualização criativa, visualização mental, etc, etc. E nós estamos trazendo o conceito da visualização parapsíquica. Então, esse é um bom livro. Um outro livro que eu acho bem interessante, bem mais recente, é O Poder da Visão Mental, que é um neurocientista que vai trazer essa questão da visão mental, a importância disso, pelo viés da neurociência. Então, é um livro bem atual, em que dá uma sustentação muito boa a todos esses livros que foram escritos sobre visualização criativa, visualização mental, etc, etc. Então, é um excelente livro, porque ele é calcado na ciência muito recente. E esse doutor Daniel J. Siega é um cara muito bom. Poder da Visão Mental, o Caminho para o Bem-Estar. Excelente livro para ser lido. E um outro livro que eu acho interessante para ver a prática dessa técnica por alguém muito sério é Com a Vida de Novo. Com a Vida de Novo são médicos que utilizam uma abordagem de autoajuda para pacientes com câncer. O que eles fizeram? Eles utilizaram muito isso com crianças, principalmente crianças com tumor, com câncer no cérebro. Eles faziam com que as crianças visualizassem as células brancas como sendo naves atacando uma nave inimiga que era o câncer. Uma nave, quer dizer, várias naves pequenininhas atacando um tumor. E eles tiveram regressão desse tumor em vários casos. Então, é um livro interessante porque ele mostra uma prática e bastante documentos a respeito do que eles fizeram. Então, eu recomendo esses 3 livros assim, para quem quiser dar uma panorâmica sobre de onde que nós tiramos assim, muita das informações. Esses 3 livros seriam assim, muito bons. Temos outros livros também que seriam interessantes de ler, até livros bem atuais, inclusive O Campo, etc. Mas esses 3 livros eu recomendo assim, como livros importantes para entender bem a questão da visualização e a importância disso e os resultados que isso traz, com pessoas bem sérias trabalhando com isso. Professor Mário, primeiro de tudo, parabéns pelo completismo, pelo verbete muito bem escrito. Eu tenho aqui 3 perguntas, se for o caso a gente vai dividindo aí. A primeira é o seguinte: qual dica que você daria para uma pessoa que às vezes
quando tem, às vezes, dificuldade um pouco de perceber se está tendo uma tela mental ou se é somente uma espécie de um devaneio ou um onirismo acordado. Aproveite o devaneio e entre no devaneio. O que eu quero dizer? Não importa se você está devaneando ou não. Tire proveito dele e trazer o conteúdo desse devaneio. Com uma coisa interessante, ninguém devaneia que não seja esse devaneio algo a respeito de si próprio. Então, se você tirar proveito do que você está devaneando para se perceber e se entender, já deixou de ser devaneio, já passou a ser um fenômeno que você pode se perceber. Por que eu estou fugindo da realidade? A partir de que metáfora esse devaneio está trazendo para mim, que me diz que tipo de fuga eu quero? Eu posso partir para fazer uma avaliação desse devaneio a partir do próprio devaneio. Ok, obrigado. A outra é na página 25, o número 16. Você poderia trazer um exemplo? Então vamos pular. Pode falar, não tem problema. Não, eu ia pedir um exemplo real, um caso assim, para visualizar melhor isso daí. Não, tranquilo. Síndrome de pânico. Síndrome de pânico é o medo supremo, né? Todos geram medo. Okay. Então, na medida em que você começa a trazer na sua tela mental todos os pânicos que você vivenciou, e você vai podendo vivenciar isso de uma forma segura, a tendência é você começar a estabelecer mecanismos de superar ou entender quando essa aura de ataque dessa síndrome do pânico começa a surgir. E na medida em que você sente a aura dessa síndrome, você pode gerar esses mecanismos que você treinou com a técnica da visualização parapsíquica. Então, nós temos casos bem interessantes de superação. Pelo menos 2 casos concretos de autossuperação da síndrome do pânico. Legal. Utilizando essa técnica. Tá ótimo. Obrigado. A última é o 25. Você poderia também, novamente, dar um exemplo mais prático de como é que você... Só para a gente conseguir visualizar melhor. Ok. Perceber as dificuldades, respeito, né? Perceber as dificuldades, compreender os erros e respeitar o nível evolutivo das consciências evocadas. Isso é uma coisa interessantíssima. Às vezes chega uma pessoa para nós, na preceptoria, com uma mágoa enorme de papai e mamãe, por exemplo. E aí a pessoa... Vamos lá, vamos ver quem foi esse papai e essa mamãe energeticamente. E a pessoa chega à conclusão que papai e mamãe eram pessoas bem imaturas, que ele era muito mais maduro do que esses pais. E aí ele fez o seguinte: como é que eu vou cobrar de 2 crianças um comportamento de adulto? Eu não tenho direito de fazer isso. Então, na hora que ela percebe a realidade da pessoa, e a técnica, isso favorece enormemente, você vê a realidade da pessoa, como é que ela se comporta, qual é o real nível dela. Se você está numa condição de maior maturidade, como é que você vai cobrar? Então, é muito comum as pessoas passarem a respeitar na medida que entendem qual é o nível do outro. Ok? Pode só falar o item 13, hábitos, e o 21, prognóstico? Hábitos. Quebrar hábitos autodestrutivos, esse? Isso? Tá? Olha só, muitas vezes nós temos algum comportamento que ele é autodestrutivo, ou seja, um comportamento que acaba nos levando a alguma situação crítica. Por exemplo, uma pessoa está com uma raiva enorme e ela não associa que às vezes que aquelas articulações começam a dar problemas para ela, começa a ter dor nas articulações e ela não consegue perceber que a raiva que ela está mantendo por 3, 4, 5 meses é o fator desencadeante para aquela estrutura entrar em colapso. Então, na hora que ela faz na tela mental, entrar em contato com essa raiva, em contato com as reações fisiológicas que essa raiva traz para ela, isso faz com que ela pondere.
será que está valendo a pena o custo-benefício de eu manter essa raiva e a ponto de eu me prejudicar fisicamente, fisiologicamente? Então, tudo é uma questão de custo-benefício na vida. Então, na hora que ela percebe o quanto está prejudicando, ela tem uma opção de, pelo menos, melhorar. E também entender o porquê desse sentimento ou dessa situação. Então, isso tudo faz com que ela pondere de uma forma mais clara e, com isso, vir a mudar esse hábito, esse comportamento, essa atitude diante dessa situação. Também, por exemplo, outros fatores, cigarro, né, por exemplo, roer unha, por exemplo, são às vezes situações relativamente simples, mas que você pode trabalhar também com relação a superar esses hábitos. 21, né? Agora, 21. Prognóstico. Avaliar possíveis resultados. Essa é uma técnica muito interessante. Por exemplo, muitas vezes a pessoa quer empreender algo, um projeto na vida, e ela não tem noção de como isso vai chegar. Ela tem uma hipótese, ela tem um desejo, mas será que isso vai dar certo do jeito que ela está imaginando? Então, ela se coloca numa condição de avaliar os prognósticos disso. Então, ela começa a colocar na sua tela mental todas as fases pelo qual ela vai passar até chegar à situação que ela deseja. Muitas vezes ela vê que no desencadear do processo da tela mental, os resultados são outros. E isso ela pode avaliar, e ela pode refletir a respeito dessa situação. Ou um empreendimento que ela não sabe para onde vai dar, e ela poder ver se esse empreendimento tem amparo ou não, se ele é cosmoético ou não. Então, são situações que ela pode trazer para si a partir de uma visualização, de um prognóstico ou de uma precognição daquilo que vai ocorrer a partir dos dados que você tem em mãos. Isso tem dado resultados bem significativos. As pessoas se engajarem, às vezes, em certos projetos, às vezes até tendo dúvidas se é o melhor caminho a seguir, às vezes por ter várias opções de seguir, e a partir dessa técnica ela poder definir qual o caminho que vai seguir, quais os procedimentos que ela vai perseguir, e já com foco naquele resultado que gostaria de estar atingindo. Então, é uma técnica que ajuda bastante. Pelo que eu compreendi, então, assim, teria que diferenciar. Isso não é aquelas técnicas, às vezes, meio bobas, né, da mentalização. Eu mentalizo o resultado que eu quero. É totalmente diferente. Você vai visualizar para refletir, né? Na realidade, você vai entrar em contato com todo esse mecanismo extrafísico de ampliação de consciência, com a possibilidade de você ver se esse processo está no fluxo ou não. Se aquilo que você deseja tem coerência, tem amparo e realmente procede naquilo que você tem que fazer, naquilo que você deve fazer. Se está engajado dentro da sua programação de vida ou não. Então, vai muito além da própria questão da mentalização. Não é só isso. E tem a leitura energética, a leitura parapsíquica, né? Exatamente, mas tem um aspecto importante, contato com os amparadores. Tem amparo nesse processo ou não? Ou tem assédio? Isso fica muito claro quando nós empreendermos algo que aquilo vai comprometer alguma situação, ou não é tão cosmoético quanto nós pensávamos. Isso fica bem claro nesse processo de visualização. Professor Mário, na fatologia, você podia comentar, na última linha, as reflexões e conclusões quanto aos meios de dinamização da autoevolução? Olha só, todo esse processo de visualização e toda a técnica que nós estamos aqui propondo é uma técnica para fazer assistência a nós e aos outros, principalmente aos outros.
Então, sempre fazer algo em prol de alguém. Então, as reflexões e as conclusões, eles vão dinamizar a autoevolução, porque você vai estar com muito mais informações para você poder efetivamente refletir. Então, quanto mais informações você tem a respeito da sua própria evolução, ou de como você quer dinamizar a sua evolução, quanto mais dados e informações você tiver, melhor. Então, essa é uma ferramenta excelente para você fazer uma autoavaliação. Como é que está o meu processo evolutivo? Como é que está o meu processo assistencial? Como é que está o meu processo em relação aos meus travões? Eu estou superando meus travões, as minhas dificuldades? Como é que está o meu processo em relação às reciclagens que eu preciso ainda fazer? Então, é uma técnica que favorece enormemente, pelo fato de você estar em estado alterado de consciência, com foco naquilo que é prioritário para você, que é a sua autoevolução. Com isso, você pode dinamizar muito, até tecer metas a serem atingidas. Por exemplo, você quer avaliar a condição da sua desperticidade. Você fazendo essa técnica, você pode avaliar o quanto você está longe ou perto dessa condição. E o que falta para você chegar a essa condição? Você pode fazer uma avaliação bem precisa com relação a isso. Então, você tem uma ferramenta que te facilita bastante nesse processo. E na definologia, você coloca assim: a técnica da visualização parapsíquica é o procedimento de criação de imagens na tela mental aplicada à mobilização de recursos multidimensionais. Quais seriam, no caso, os recursos multidimensionais utilizados? Os recursos multidimensionais, aí podemos falar um monte. Por exemplo, recursos energéticos. Você avaliar o processo energético envolvido nesse processo propriamente dito, ou no objeto da sua atenção ou da sua avaliação durante a técnica. Fazer acoplamentos energéticos com SINs ou com CIECs. Multidimensionais, outros, por exemplo, você ter uma conexão com o amparador e ele te esclarecer diante de alguma situação. Saída do corpo, por exemplo, projeções lúcidas. Então, todos os recursos da parafenomênica, por exemplo, tudo isso tem a ver com a multidimensionalidade, intra e extrafísica. Então, a questão toda é o foco que você vai dar a essa técnica. Então, os recursos podem ser inúmeros. A gente buscando aí a questão dos fenômenos, as questões das interações, as questões da assim e desassem, a questão da discriminação energética. Então, é bastante ampla esse processo. Mário. Pois não. Posso? Aqui. Queria fazer uma pergunta na fatologia, na página 22, que eu achei interessante, que é essa técnica de visualização na questão da resolução de problemas, né? Na linha 7, de baixo para cima, tá? Você poderia falar um exemplo, exemplificar sobre a realização de prognósticos sobre o projeto atual nas diferentes etapas, dificuldades e provável conclusão futura? Olha só, quando nós temos um projeto, muitas das vezes fica difícil de definir fases. Quais são as fases que eu vou ter que perseguir para saber se esse projeto vai ter uma conclusão bacana ou não? Ou, se eu faço isso, às vezes faço isso de uma forma totalmente empírica e muito fisicalista, muito intrafisicalista. Então, a ideia é que nós possamos fazer um levantamento desse projeto, independente de qualquer que seja. Pode ser um projeto puramente físico. Eu vou construir uma casa, por exemplo, processo puramente físico. Mas por que eu não levo isso para a minha tela mental e visualizo todos os passos, principalmente aqueles passos que serão mais críticos a partir dessa avaliação? Então, uma coisa é você fazer uma análise física. Eu tenho que fazer isso, aquilo outro, tenho que passar esse passo. Outra é pegar isso tudo e discriminar a partir da sua tela mental. Você vai fazendo isso, passo a passo, passo a passo, passo a passo. Com isso, você vai vendo os pontos críticos, vai analisando as dificuldades, aonde você tem que botar mais energia, aonde você tem que estar mais atento e se efetivamente você vai concluir esse projeto.
Isso é o que eu vejo de mais interessante. O Nikola Tesla, ele fazia uso disso para todo o equipamento que ele montava. Ele primeiro montava na cabeça dele, fazia esse equipamento funcionar na cabeça dele. Quando esse equipamento estava funcionando na cabeça dele, que ele já virou ele de cabeça para baixo, não, aí ele montava. Quando ele montava, não tinha erro, ele funcionava de primeira. Isso raramente só ocorre com qualquer projeto eletrônico, elétrico, isso é muito raro acontecer. Ele sempre acontecia isso, porque ele ia à exaustão na tela mental dele, no equipamento funcionando. Enquanto não estivesse funcionando na cabeça dele, ele não montava. Isso, Tesla. Quer dizer, se nós podemos pegar aí o Einstein, por exemplo, como é que ele chegou à teoria da relatividade? Ele chegou na teoria da relatividade da seguinte forma: ele se viu como uma partícula que saiu da velocidade zero e chegou à velocidade da luz. E todo fenômeno que ocorre nessa trajetória ele estava vivenciando mentalmente. Com isso, ele pôde estabelecer a lei da relatividade. Então, é um processo que você tem condições, sim, de ir, de avaliar, de experimentar, de tirar conclusões, deduzir e ver o resultado daquilo. Quando aquilo chegou a um resultado, é botar a forma no papel e acabou. Ou montar o equipamento e funcionar. Então, nós podemos fazer isso para tudo, para qualquer coisa. E nós temos casuísticas disso, de N pessoas que usaram essa tela mental em construções, em projetos, em deduções de fórmula, em ganhos bem significativos. Ok? Ô, Mário, Pois não. Eu acho, assim, só para fazer uma observação, eu acho que, por exemplo, essas últimas perguntas são a correlação do medo com o prognóstico. Por quê? Porque, normalmente, o que traz ansiedade, seja um projeto, ou até seja um processo de saúde, né? Que você não sabe se aquilo vai dar certo, se aquele procedimento vai dar certo, se aquele remédio vai dar certo, né? Então, o que mais aflige as pessoas é porque não sabe aonde é que vai dar aquilo, tá certo? Então, é uma observação que eu acho assim, que essa técnica tem tudo a ver com o processo da pacificação íntima. Com certeza. Ou seja, se você sabe onde você vai chegar, você não precisa ficar preocupado. Se você sabe que vai chegar, vai ter trabalho, não resta a menor dúvida. Trabalho, dedicação, sempre vamos ter, e isso vai ser inevitável. Mas sabendo onde você vai chegar, não importa, você está tranquilo com relação. Agora, precisa ter produtividade. A pacificação íntima exige. Agora, como é que você, assim, o perigo de tudo isso é você ficar viajando muito, né? Como é que você faz, assim? Não vejo dessa forma, não. Eu vejo o seguinte: quem aplica a técnica da visualização parapsíquica, normalmente fica muito pé no chão. Por que eu digo pé no chão? Porque não dá para fantasiar, não dá para negar, não dá para subverter. O fato é esse: você tem a informação e tem isso repercutindo no seu corpo, no seu físico. A questão toda é quando nós queremos usar isso para manipular pessoas, mas aí eu já não estou fazendo uso da técnica, estou fazendo subterfúgios e inventando coisas para manipular pessoas. Isso é uma outra coisa, tá? Agora, com relação à técnica, quem aplica, o que eu percebo é que as pessoas ficam muito mais pé no chão do que antes. Ou seja, antes, fantasiando, às vezes, um desejo, às vezes ter desejo para saber o que querem, ou devaneando a respeito de N possibilidades, e com isso não tendo pé no chão. Então, na medida que a pessoa, por exemplo, uma pessoa que devaneia muito e começa a fazer uso dessa técnica, a tendência é ela parar de devanear. O devaneio passa a ser algo produtivo para ela. Ok. É só uma observação que eu acho assim, porque nem sempre, assim, na vida, a coisa é muito clara, né?
Então, muitas vezes, é o que a gente chama de, por exemplo, escolha de Sofia. É o mal e o ruim. Então, você tem que usar o teu parapsiquismo para se virar. Muitas vezes não tem muita facilidade, né? Olha só, Então, essa coisa de mal e bem é muito relativo, vai depender muito da pessoa. Por exemplo, uma mesma situação pode ser muito boa para uma pessoa e muito ruim para outra. Então, na realidade, quem tem que fazer essa avaliação é a pessoa, por si própria. E ela que tem que decidir, em função do seu nível evolutivo, qual é o melhor caminho a seguir. Para dar um exemplo disso, uma pessoa que tem condições de fazer o esclarecimento e ela quer optar por fazer TACOM, ela está indo contra ou está tendo uma reação anticosmoética com relação à situação que ela está tendo possibilidade. Ou seja, ela não está no nível que ela poderia estar fazendo. Uma pessoa que está começando hoje a fazer TACOM, a gente tem que mais do que dar parabéns e ela vai estar adequada àquela condição. Então, tudo vai depender muito da própria realidade dela, do nível evolutivo dela. E essa autoavaliação só ela vai poder fazer. Então, as escolhas vão ser em função muito do nível evolutivo de cada um. Não tem jeito, não tem saída. Ângela. Oi. Parabéns aí, professor Mário. Obrigado. Na página 23, efeitologia, na terceira linha, pode falar um pouco mais sobre os efeitos da autocriatividade na descoberta de novas aplicações à visualização parapsíquica? Olha só, nós temos dois exemplos aqui do Einstein e do Tesla, né? Foram pessoas extremamente criativas com relação ao seu desempenho nesta vida, vamos assim dizer, né? Mas o que é interessante é que toda pessoa que tem uma capacidade de traduzir tudo por um processo visual, ela é muito mais criativa. Ela se torna mais criativa. Uma pessoa que consegue descoincidir com mais facilidade, e essa técnica predispõe que você tem que estar descoincidido, ela te predispõe a ter uma visão mais ampla do universo do qual você está pesquisando. Então, a tendência é você ser mais criativo pelas ideias que você vai ter, pelos insights que você vai ter, pelas conclusões que você vai ter, pela abrangência que a própria técnica te predispõe. Então, a criatividade ela vai ser em função, primeiro, da sua necessidade e a sua curiosidade diante daquilo que você procura conhecer. E outra é o mecanismo que você tem para você acessar os resultados da sua própria curiosidade. Então, é o que eu te digo, na medida em que você vai exercitar na sua visão parapsíquica, você vai traduzindo as suas conclusões, as suas necessidades em processos que vão te trazer mais informação, exatamente pela imagem que ela é muito mais informação compacta do que às vezes um texto propriamente dito poderia estar te trazendo. Ok? Ok, obrigada. Nada. Professor Mário, parafatologia, página 23, linha 5, na verdade são 2 pontos, né? Um na linha 5 e um na 7, mas o primeiro na linha 5, simulcognição. O que seria simulcognição? Simulcognição é uma coisa interessante. Você às vezes está aplicando a técnica, está se percebendo relaxado aqui e ao mesmo tempo vivenciando alguma coisa fora daquele espaço. E ao mesmo tempo, eu estou lá e estou cá. Como é que é isso? Eu estou tendo uma exoprojeção, mas eu sei que eu estou aqui. Mas eu estou vendo a Terra de fora da Terra. Então, essa é uma simulcognição. Você se percebe, o seu físico, não, eu estou aqui na sala, mas eu estou lá também. E eu estou vendo a Terra. Então, você consegue mudar esse foco para onde você quiser. Você está ali, está nos dois. Você sabe que está nos dois, mas você está vivenciando os dois. Então, essa é uma técnica que ocorre com muita frequência. Obrigado. Na linha 7, como é que essa técnica auxiliaria no encapsulamento parasanitário? Encapsulamento parasanitário, tanto da pessoa, como assim, da pessoa
Por exemplo, você quer ter uma retrocognição, mas você não quer vivenciar aquela retrocognição, você quer ser o espectador daquela retrocognição. Então você vai se ver encapsulado e como espectador, mas aquela retrocognição é sua. Você não tem dúvida que ela é sua, mas você não passa pelos temores, pelas dificuldades, pelo processo emocional, não, você é um espectador, está ali. Mas aquilo é sua. Então você está encapsulado e não está sofrendo com aquilo. A outra possibilidade é de você, à distância, ir na casa de alguém e você vê que tem uma pessoa que está com dificuldade e você encapsulou energeticamente aquela pessoa para ela ficar numa condição melhor, mais favorável, você poder atuar energeticamente nessa pessoa. Você também pode fazer isso a partir dessa técnica. Eu tenho duas perguntas. A primeira é na página 22, em Fatologia, 9ª linha, de cima para baixo. Qual a linha? 9ª. 9ª? É. De cima para baixo. O despertamento e fortalecimento das altas potências Potenciais latentes. latentes. Tá. Fortalecimento O dos despertamento e fortalecimento. e fortalecimento dos autopotenciais latentes, né? Sim. O que acontece, Nicolas, é que quando nós começamos a trabalhar com a nossa tela mental, nós vamos ver potenciais em nós, vamos ver situações em que nós vamos estar vivenciando, em que nós mesmos não sabíamos que era possível fazer isso. Por exemplo, digamos que você quer visitar um amiguinho que está em outro estado. E aí você começa a pensar nele. Daqui a pouco você vê ele brincando, vê ele fazendo alguma coisa, e você, caramba, ele está fazendo isso e aquilo. Você não sabia que era possível você ter essa percepção, ter esse fenômeno, e você consegue visualizar e depois até ratificar com ele. Você telefona para ele, você estava fazendo isso, aquilo, outro, nesse momento? E ele pode confirmar, e você, poxa, mas não é que eu vi mesmo isso? Então você pode confirmar, pode assumir para si que você tem esse potencial. Outro, você quer ir nas cataratas de Iguaçu, mas você está na sua casa. Aí você fecha os olhos e pensa nas cataratas. Aí daqui a pouco você sente a umidade, você sente os barulhos dos pássaros, você sente a água caindo, você tem a sensação de que está sendo molhado pelo vapor da água. Aí, caramba, mas eu nunca pensei que era possível sentir tudo isso. Então, todas essas percepções, elas vão te fortalecendo e trazendo uma compreensão do potencial que você tem ou da condição que você pode executar com as suas próprias ferramentas a partir da sua vontade. Então, seria isso, basicamente isso. Okay? Sim, ok. E também na página 23, em binomiologia, podia explicar o binômio concentração mental e hiperacuidade multidimensional? Podia repetir, por favor? Binomiologia. Binomiologia, qual? O primeiro. O primeiro. O binômio concentração mental e hiperacuidade multidimensional. Sim. Todo parapsiquismo exige atenção. Atenção, concentração. Então, na medida em que nós botamos o foco em algo, nós podemos ampliar esse foco para uma questão multidimensional ou parapsíquica. Então, a interação, o binômio, concentração mental, ou seja, você focar naquilo que você quer. Isso vai gerar uma hiperacuidade a respeito daquele assunto que tem a ver com muito do aspecto multidimensional, parapsíquico, energético. Então, não tem muita saída não. Se você quer desenvolver o parapsiquismo, precisa ter foco, ter atenção, ter concentração mental naquilo que você quer. Ok, Nicolas? Ok. Mário, aqui em Fatologia, na página 22, na 4ª linha, de baixo para cima, eu queria que você clareasse mais sobre o esclarecimento quanto aos passos a serem dados para a efetiva mudança de nível evolutivo. Como seria isso? Esse foi o exemplo que a gente deu aqui. Por exemplo, você quer se tornar um desperto, mas você já sabe que tem alguns probleminhas aí para chegar a essa condição de desperticidade. Então, na medida que você bota essa tela mental
você se vendo como desperto, você pode avaliar o que você precisa fazer para chegar a essa condição. E a tela mental te facilita muito esse exercício. Então, você começa a se ver numa condição de desperto. Como é que é isso para você? Qual é a diferença daquele ser desperto, que é você, naquela condição, e você hoje? O que falta? O que precisa fazer? Então, isso vai te dar os passos para você superar, seguir. Muitas vezes são, às vezes, posturas. Tá, mas isso na visualização da tela mental, você coloca os atributos ou a pessoa, como que seria isso na tela mental? Você tem uma noção do que é ser desperto, não tem? Tem uma noção. Então você se vê agindo como um ser desperto. E vê qual é a diferença daquele ser desperto que você está vendo, visualizando, que é você, e hoje você. Qual é a diferença? O que é que existe diferente? Qual é a situação mais crítica que eu tenho que superar para estar naquela condição? E você vai poder trabalhar essa condição para superar, ou facilitar a superação dessa condição. Ok? Parabéns. Obrigado. E quero dizer que esse tema, realmente, para todos nós, é uma grande ajuda, viu? Obrigado. Em tecnologia, eu gostaria que você pudesse explicar mais sobre a técnica do sobrepairamento analítico, dentro desse processo, né? Tá, eu já dei até uma dica aqui, né? O sobrepairamento é aquilo que você vê por cima algo e poder fazer uma análise daquilo. A gente tem o exemplo aqui da retrocognição, né? Ou seja, você está num processo de espectador, não está envolvido diretamente, nem emocionalmente com o processo, mas de espectador. Então você vai poder fazer uma análise muito mais isenta. É porque você tinha dito que é seu, né, a retrocognição, não é isso? Na primeira vez você falou, a retrocognição é sua. Sim. Né? Então, como que a gente faz essa técnica nesse processo, nesse cenário todo? Mas é isso que eu estou tentando mostrar. Essa técnica, você vai poder estar como espectador vendo a si próprio. Porque eu não tinha entendido. Vendo a si próprio. Ou, digamos o seguinte, você quer ver uma realidade de alguém que você tem algum mal-estar com ela. Então você vai, vamos ver a realidade dessa pessoa. Então você vai ver de fora a realidade dessa pessoa. Isento, sem emocionalismo. Vamos ver essa pessoa. Quais são os traços de força dessa pessoa, os traços de fato, como é que é a energia dela. Aí você começa a ver que ela é, às vezes, mal assistida energeticamente, que ela tem todo um processo de assédio, tal coisa, uma série de questões que você, opa, peraí, você fez uma análise de forma diferenciada do dia a dia que você lida com aquela pessoa. Então, você vai poder fazer uma análise crítica muito mais adequada do que naquele dia que você está no embate com aquela pessoa e que você não tem paciência com aquela pessoa. Não, vamos analisar essa pessoa aqui agora, de fora. Vamos analisar. Vamos analisar como é que é isso. Como é que é essa relação dela com o mundo. Então, você pode ter uma compreensão muito melhor, uma análise analítica daquela pessoa a partir do sobrepairamento. Opa, vamos abrir mão de tudo aquilo que ela me causa estranheza ou dificuldade. Vamos analisá-la. Com isso você pode tirar grande proveito. E isso vai te trazer um nível de respeito muito grande em relação às pessoas do modo geral. Porque você vai ver que todo mundo tem problema. Não tem ninguém que não tenha problemas. E às vezes problemas sérios. Então às vezes cobramos muito das pessoas por não fazer essa avaliação das dificuldades que essas pessoas têm do modo geral. E entre a assistência, né? Sempre, libera uma intercisão sempre, aí, sempre, não é isso? Sempre. Sempre buscando assistir as pessoas. Obrigada. Férida? Sim, Mário, parabéns aí por tanta criatividade. Eu estou lendo aqui o verbete, eu estou fazendo assim um vínculo com a TENEPES. Ok. Certo, porque eu acho assim que dentro da TENEPES, muitas vezes você aplica essa técnica... E sem saber. Sem saber. Perfeito. Isso. É assim uma coisa natural, né? Isso mesmo? Exatamente. Só queria confirmar. Na verdade, visualização é uma coisa extremamente natural.
Por exemplo, quando você lembra de uma pessoa, você não visualiza Certo. essa pessoa. Aham. Quando você passa por uma situação crítica, você não visualiza essa situação crítica. Então é natural. Então na TENEPS é muito natural isso ocorrer e ocorre com muita frequência. E a base da TENEPS, da assistência, é essa mesmo, a visualização. Só que eu acho que às vezes você é induzido, né? Talvez pelos amparadores. É isso que eu estou trazendo na questão da visualização parapsíquica. Às vezes você dá o primeiro start, mas o restante Os outros passos. é por conta do amparador. Ah, sim. Por isso que muitas vezes você tem uma ideia de algo que vai ser concretizado e a solução é totalmente inusitada, é diferente daquilo que você pensava. Então, quem é que gerou essa nova informação? Foi só você? Não. Não. Tem a questão dos amparadores. Então, por isso que eu trago a questão da visualização parapsíquica, porque a maioria dos livros que fala sobre visualização não fala dessa interação com o amparador, não fala dos fenômenos parapsíquicos. Raros são aqueles que falam da interação energética, a síntese, a assimilação e assimilação. Então, dos fenômenos, então, muito menos. Então, por isso que nós estamos trazendo a questão da visualização parapsíquica, porque envolve os fenômenos, envolve a interação com o amparador. E pode também não envolver, né? Pode também não envolver, Não mas envolver. aí eu diria que não é o mais adequado. O ideal é que você possa estar num ambiente em que... Não, por exemplo, aqui a procura por um objeto, encontrar objetos perdidos. Você não precisa de amparador, você tem que recorrer à sua memória. Não, depende do mais ou objeto menos. do que vai ser feito com ele. Mais sei lá. ou menos. Eu diria o seguinte, mais ou menos. Se tiver um amparador bisurando no meu ouvido, eu aceito. Claro, Se é botar melhor. um amparador Seria botando melhor. na tela mental dizendo onde é que está, eu também aceito. Mas é um Eu mau não vou- uso do amparo. Eu não vou negar, eu não vou, como é que se diz? Eu não vou esnobar a condição do amparador. Sim, nós podemos fazer isso de forma anímica, com certeza. Mas o que eu quero chamar a atenção é, por que não fazer de uma forma mais ampla, envolvendo toda uma estrutura em que nós podemos ter acesso a Com um ela? campo de visão maior. né? Claro. Tá, tudo bem. Obrigada. Nada. Juvenal. Diga. Obrigado pela colher de chá que você está dando aí. Ô Mário, é o seguinte, por exemplo, eu trago à minha tela mental um ambiente que eu tenho conhecimento de que ele está degradado. Aí, na primeira oportunidade que eu tiver, eu converso com uma pessoa que está ligada a esse ambiente, e ela diz que já arrumou, já consertou tudo. Eu poderia qualificar isso como um engano parapsíquico? Se você saiu da tela mental, foi até esse local, trouxe a tela mental ao local, sentiu que as energias não mudaram, eu ficaria com a sua hipótese, não com a do outro. Ou seja, se você foi no local, percebeu que as energias ainda estão alteradas, ainda não melhoraram, mesmo que aquela pessoa já disse que limpou, fez isso, aquilo outro, eu ficaria com a minha hipótese. Está certo que, embora ela tenha admitido que tenha modificado, admitiu ter uma ou outra coisinha lá, então deve ser isso. Né? Eu levo em consideração as minhas percepções. E eu valorizo muito as minhas percepções. Se a pessoa diz, tudo bem, a gente vai respeitar, e vai ficar por isso mesmo, mas eu vou levar em consideração a minha percepção. Obrigado. Olá, Mário. Eu queria saber assim, como é que você consegue relacionar essa visualização com as sinaléticas que você tem, se são sinaléticas de amparo ou são coisas que vêm de assediador, por exemplo. Existe alguma repercussão energética em você? Bom, vamos fazer um exercício aqui. Visualize um limão. Um limão. Limão, espremendo assim esse limão, aquele sumo descendo. O que aconteceu contigo? Com a sua saliva? Nada.
Aconteceu. A sua boca Na verdade, mexeu. eu tenho um pouco de alergia a limão. Esse exemplo não foi muito bom. Foi no ponto. Tá, mas eu entendi o exemplo. Então, dá uma o fato de salivação. você né? visualizar já mexeu com a sua fisiologia. Já mexeu com a sua... Minha mão já ficou coçando. Já. Isso. Então, o fato de visualizar, seja o que for, já tem uma reação fisiológica. Isso é sinalética. Isso é sinalética. Nós vamos estar lançando um curso em 3 módulos sobre o desenvolvimento disso num curso. Quer dizer, ensinar as pessoas a entrar num relaxamento mais profundo, fazer com que a pessoa tenha uma capacidade melhor de visualização, melhorando a memória visual e depois propriamente a técnica. Então nós estamos desenvolvendo esse curso que em breve nós vamos estar lançando, que é basicamente em cima desse verbete. Mas o que é importante é que, ao visualizar, nós já mudamos. Não tem saída, não tem outra hipótese. E, se nós pensarmos em alguém, nós já modificamos esse alguém. Por quê? O fato de eu pensar em alguém faz com que a resistência da pele daquela pessoa modifique. Se eu faço a pessoa modificar a resistência da pele, a pessoa pode sentir isso. Então, aquela história, olha, estou sentindo minha orelha queimar aqui, estão falando mal de mim. Isso é um fato, não é a orelha em si, mas é que a fisiologia da nossa pele muda pela ação da troca de energia que se estabelece entre 2 pessoas. Então, o fato de eu olhar para você, já afetei a sua pele, a sua resistência galvânica. Então pense nisso, o quanto nós somos afetados o tempo todo. E isso gera sinalética. Eu posso, a partir da minha vontade, não querer perceber esse sinal nenhum. Mas isso é uma dificuldade de cada um. Mas o que é importante é que cada um possa trabalhar isso. Nós vamos estar dando um curso sinalético, falando de sinalética, vamos estar dando um curso semana que vem, no final de semana que vem, lá em já desceu, olha. Em Jundiaí, vamos estar dando um curso sinalética energética para a psique, para quem quiser saber mais a respeito, lá na CIPEC, em Jundiaí. Qualquer informações, entrar em contato com a CIP também, que a gente dá todas as informações. Obrigado. Você poderia trazer alguns exemplos práticos seus, assim, que já aconteceu contigo? De que? Dessa visualização, algum caso que você conseguiu resolver com essa... Mas isso aí, olha, isso aí é o nosso dia a dia. Por exemplo, 40 manobras, tem uma técnica lá para as pessoas irem nas suas próprias casas. Aí teve um dado momento, poxa, minha mãe era para estar lá na casa, e eu não achei ela em casa. Aí no intervalo ela ligou, a mãe realmente tinha saído para fazer compras. Como é que ela tinha certeza que a mãe não estava lá? E ao ligar, confirmou. E tem N outras possibilidades. Uma outra situação foi isso assim. Na minha casa não tem bagulho energético. Então foi fazer a tela mental e viu que dentro de uma caixa tinha um bagulho energético sério. Isso não é possível. Aí chegou na casa, realmente tinha um bagulho energético. E daqueles bons. Então estou dando exemplos assim, bem corriqueiros, que é muito comum no curso 40 manobras. Na preceptoria, nós utilizamos essa técnica aí mais para poder avaliar certos travões emocionais. Aí também a pessoa, ao entrar em contato com esses travões, aparece de uma forma bem intensa. Mário. Pois não. Obrigada, né? Nada. Mais uma vez. Aqui na sindromologia, como que essa técnica pode ajudar na eliminação da síndrome da autovitimização? A síndrome da autovitimização é que você vai botar na sua tela mental todos aqueles aspectos que você acha que você é vítima. E aí você vai olhar assim, qual é a etiologia dessa vitimização? Aí você vai chegar à conclusão que de vítima você não tem nada. Que é todo um processo, muitas vezes, de manipulação, muitas vezes de chantagem emocional. Entende? Então, vamos com calma. Então, esse processo de tela mental, de você avaliar esse processo de vitimização,
você vai chegar à conclusão que nós temos muita história. Às vezes o fato de você realmente ser vítima de uma situação, mas você muitas das vezes cavou aquela vitimização. Então, vamos superar, vamos enfrentar. E um outro aspecto interessante é que quando você visualiza o prognóstico de uma pessoa vitimizada e se mantendo vitimizada, o prognóstico é negativo. Opa, peraí, eu quero isso para mim daqui a 5, 10 anos? Eu quero esse prognóstico para mim? Então, a tendência é a pessoa sair logo dessa condição e dar uma volta por cima. Então, a ideia é essa, ok? Vamos, Ana. Eu queria que fizesse um contraponto a técnica da visualização parapsíquica, que foi comentada em vários momentos, com, vamos dizer assim, parapsíquica, desculpe. E, vamos dizer assim, a técnica desencadeia de você que está, vamos dizer assim, no comando, tá? E a técnica da TENEPS é o amparador que está no comando. Como que a gente faz esse contraponto para entender a hora que acontece essa... O que eu quero chamar a atenção para essa técnica parapsíquica é exatamente isso. Você começa. Como termina, você não vai saber. Como vai terminar essa técnica, você vai deixar também por essa interação com os amparadores, essas interações energéticas que você vai estabelecer com o consciência ou com o CX. Você se dá o direito dessa técnica ser comandada por esse universo, por esse fluxo que não está também sob seu comando. Sim. Então, a TENEPS, inicialmente nós decidimos fazer TENEPS. Sim. Então, há uma ação anímica para nós fazermos isso. E, nesse momento, a partir desse momento, você se permite seguir em frente, por conta do amparador. E nessa técnica nós também sugerimos a mesma coisa. É o que eu sugiro também. Ou seja, você começa e depois deixa por conta dos amparadores também dizerem o que é melhor para si. Para fazer essa interação. Claro. Vai fazer pergunta, depois eu vou pedir uma licença, porque tem aqui 24, tá? Os tertulianos têm que dar um... Parabéns pelo verbete. Obrigado. Como que a técnica te ajudou a escrever o verbete? A técnica me ajudou a escrever o verbete porque eu tive que estudar, ler tudo que tinha a respeito disso. Aqui eu trouxe 13 livros dos que eu li assim inicialmente, mas eu já li pelo menos mais o triplo do que está aqui. Tá? Só não botei porque eram livros bem fraquinhos, eu não botei, tinha até alguns até bem interessantes, mas não era o alvo do nosso objetivo trazer para cá. Mas o que é importante, isso me deu uma visão muito grande do potencial que nós temos em mãos e nós não utilizamos. E principalmente por estudar grandes personalidades que utilizaram dessa técnica para atingir resultados bem significativos. Tesla, o próprio Einstein, o Walt Disney e entre outros, muitos outros utilizaram dessa técnica e pessoas bem interessantes. Então, você olhando a biografia deles, você vê, peraí, essa técnica é muito mais interessante. Depois, estudando sobre câncer, o que está sendo feito com crianças com câncer e os resultados estavam sendo feitos. Depois outros livros também da neurociência, que isso veio me trazendo. Então, na realidade, a minha motivação veio antes da própria utilização da técnica. O estudo veio antes. O estudo veio antes. E a prática, né? Depois veio a prática. E aí, para escrever o verbete, ficou um pulo, né? Tá, e como nós temos intenção de também transformar esse conhecimento num curso, que nós possamos estar praticando com as pessoas, focando nessa técnica propriamente dita, nosso objetivo está sendo atingido. Mas o estudo foi que desencadeou todo esse processo e a motivação para saber mais a respeito disso. E esse tema ainda vai ser mais aprofundado na quarta jornada de Parapercepciologia. O Mário também vai apresentar o tema. Tá bom? Eu já falei da jornada. Nessa jornada, hoje, nós estamos dando uma palhinha. Tá? Na jornada, nós vamos ter um aprofundamento maior, trazer mais detalhes, inclusive
falando de algumas personalidades a respeito do quanto elas utilizaram dessa técnica para atingir objetivos bem significativos, inclusive para a humanidade. Vamos lá exercitar o poder de síntese? Vamos lá. Vamos embora. Estrangeirismologia, página 22. Poderia falar a respeito de um rapport com ambientes e consciências? Sim. Se você faz uma tela mental e bota na sua tela mental o local, você vai a esse local. Se você faz uma visualização de uma pessoa, você vai entrar em contato energeticamente com essa pessoa e saber a realidade dessa pessoa energeticamente e extrafisicamente falando. Poderia discorrer a respeito da versatilidade da técnica da tela mental? Acho que já mostrou vários exemplos aqui. Na realidade, ela tem N aspectos. Um aspecto mais interessante dela, que eu vejo, é que nós podemos fazer muita assistência com essa técnica, tanto a nós, nas nossas necessidades, quanto aos outros. E outro aspecto também muito bacana é os fenômenos parapsíquicos. Você pode desencadear qualquer fenômeno parapsíquico a partir dessa técnica. Gostaria que abordasse a visualização enquanto atividade natural das consciências. A ver como eu comentei ainda há pouco. Se você pensa numa pessoa, naturalmente você visualiza essa pessoa. Se você passa por uma situação crítica, por exemplo, um acidente de carro, você vai visualizar esse acidente de carro N vezes toda vez que pensar nesse acidente. Então, visualizar faz parte da nossa realidade. Visualizar com um poder de síntese, um poder de expansão de consciência, é isso que nós estamos querendo propor aqui. Trazer algo que já é natural em nós e ampliar isso para uma captação ou uma solução das situações que nós possamos estar passando. Então, é uma ferramenta que pode nos ajudar muito. Aí ele pergunta sobre a captação da realidade da consciência-alvo. Como é que seria isso? Como eu estava comentando aqui, por exemplo, você quer saber como é que está seu vô, que dessomou há 10 anos atrás. Como é que ele está lá no extrafísico? Ou se já ressomou. Então, você pode pensar nele, visualizar e sentir a realidade extrafísica dele. Ou qualquer outra pessoa que esteja sendo alvo da sua atenção. Você pode saber exatamente o que está ocorrendo com aquela pessoa naquele momento. Agora, aquela foi de São Paulo, agora é de Goiânia. A pergunta é sobre retrocognição, que foi citado, né? Você já obteve alguma de forma lúcida usando a técnica? Sim, e nós já desencadeamos várias retrocognições também em outras pessoas a partir dessa técnica. Ou seja, a gente ajuda as pessoas a entrar nesse estado de visualização parapsíquica e ela procura fazer um acesso à sua holomemória a partir dessa visualização, e com isso ela ter as próprias retrocognições. Se você quiser, por exemplo, ter uma retrocognição a partir dessa tela mental, por exemplo, digamos se você tem um sinal de nascença, por exemplo, dá um exemplo. Você tem um sinal de nascença, um sinal bem característico, às vezes de cor rosada. Aí você visualiza esse sinal e começa a visualizar como eu adquiri esse sinal. E deixa a tela mental trazer para você o momento da aquisição daquele sinal. Então, muitas vezes você vai acessar exatamente aquele momento, aquela situação mais crítica, delicada, que aconteceu numa vida passada, onde você teve a marca inserida no seu corpo na vida passada. Isso você pode fazer a partir dessa técnica. Glória de Florianópolis, a questão é sobre a extrapolação parapsíquica. Dá exemplo da extrapolação em relação à técnica. Tá, a extrapolação parapsíquica é, por exemplo, você ter um fenômeno parapsíquico que você nunca teve. Por exemplo, você sair do corpo por conta dessa tela mental. É uma extrapolação que você nunca teve. Ou você ter a compreensão da realidade de uma pessoa que você havia simplesmente, mas nunca a percebeu de uma forma tão intensa. Ou ter uma exprojeção, você se ver fora do planeta e você ver esse próprio planeta de uma forma diferenciada daquela percepção que você tem desse planeta. Então, são situações que você pode vivenciar naturalmente por conta de se permitir fazer a técnica. Agora, da Espanha, em relação às evocações. Então, a pergunta é, quer dizer que a própria aplicação da técnica faz evocações? Não se trata de visualizarmos quem já está presente?
Não, você pode fazer qualquer tipo de evocação. Por exemplo, como nós comentamos aqui, se você quer saber como é que um parente está, esteja ele em qualquer continente, você pode acessar a condição desse parente. Ou de algum outro parente que já dessomou, que já morreu, que está numa outra realidade extrafísica. Você também pode acessar a condição dele também. Então, tudo é um processo de evocação. Você quer saber como é que é o ambiente tal, de uma floresta, de um parque, aqui das Cataratas do Iguaçu, você coloca isso na tela mental e você vai vivenciar aquelas energias em si própria. Em relação à decodificação das mensagens provenientes dos amparadores extrafísicos, como é que é isso? Isso é bem interessante, porque todo fenômeno, ele traz no bojo alguma mensagem. E é muito comum, por exemplo, quando nós estamos fazendo essa técnica e temos uma conexão com os amparadores, eles nos traduzem muito das dificuldades pelas quais nós estamos passando e como sair delas. Então, é ficar atento ao processo da interação com o amparador ou com a própria situação para você ter um vislumbre melhor e mais adequado. E é natural que você consiga deslindar ou decodificar os conteúdos desses fenômenos. Agora, a técnica em relação à recomposição pessoal em caso de defasagem energética. Essa é uma técnica que a gente utiliza muito, e utiliza muito as Cataratas do Iguaçu. Por exemplo, a pessoa está lá mais defasada energeticamente, como as Cataratas do Iguaçu é um local de energia imanente intenso, nós sugerimos que ela visualize as Cataratas do Iguaçu, entre nas quedas d'água, passe as trilhas que lá existem, sinta o ambiente e normalmente ela vem revigorada a partir dessa troca de energia que ela estabelece com esse meio. Agora, da Lourdes de Portugal, ela quer a relação da técnica com a identificação da sinalética parapsíquica energética, que você pode expandir e dar exemplo. Sim, o processo todo é você ficar atento a tudo que ocorre com o seu soma e com o seu energossoma. Então, todas as evocações que nós fizermos, seja ela de ambientes, de locais, de objetos, de pessoas, de subhumanos, seja ele qual for, sempre vai ter uma repercussão fisiológica, física, no seu corpo energossoma. Isso é a sinalética. Na medida em que nós vamos dar atenção ao que está ocorrendo, e pelo fato também de estarmos em estado alterado de consciência, em expansão de consciência, tudo fica mais intenso. Então, as percepções energéticas, as percepções físicas, elas ficam mais intensas. E com isso, você desenvolver a sua própria sinalética. Agora, de Maringá, você já respondeu, então só falo para ela que a questão do prognóstico, do projeto atual, as etapas e tal, eu peço para ela dar, já deve ter escutado até a resposta. Agora, de Nova Friburgo, em relação ao item 20 PROEX, eu vou ler o item para você. Traçar a própria PROEX com a elaboração de metas evolutivas. É o 20, tá bom? Okay. Aí vem a pergunta. Essa técnica também nos permitiria identificar as metas já traçadas no período intermissivo para a atual vida física? E como seria esse procedimento? O procedimento é o mesmo. Se você sistematicamente fizer essa técnica buscando acessar o seu intermissivo, naturalmente você vai acessar. Vai levar algum tempo? Sim, mas tudo é uma questão de dedicação e de vontade. Você vai acessar pelo menos as diretrizes básicas, você não vai ter dúvida naquilo que você precisa fazer. E a outra pergunta é, em relação à técnica, se ela pode ser utilizada para a conquista do pé de meia. A ideia é boa. Do pé de meia. A ideia é boa, né? Uma coisa que é importante, e todos esses livros que você vai ler de autoajuda sobre visualização, todos eles falam nisso. Da questão de você ter sucesso na aquisição do dinheiro propriamente dito, né? A questão que nós vamos estar trazendo é possível sim com muita cosmoética, ou seja, você ter no dinheiro não o fim, mas o meio para você chegar àquilo que você precisa fazer nesta dimensão. Então, o pé de meia, ele tem que estar com o foco nisso. Tem que estar bem claro como você acessar esse seu pé de meia
com cosmoética acima de tudo. Isso você pode utilizar sim para você determinar quais seriam os melhores passos para você acessar esse experimento, com o objetivo daquilo que você precisa fazer nesta dimensão. Ou seja, qual o nível de assistência que você precisa fazer, ou qual o nível de pé de meia que você precisa ter para fazer aquilo que você precisa fazer nessa dimensão. Isso é que é a questão mais séria. Agora, de Vitória. Durante a prática da TENEPS, é ideal trabalhar e doar as energias quando a técnica da visualização parapsíquica? Doar energia sempre, isso faz parte do processo da visualização parapsíquica. Você precisa estar doando energia para os ambientes, para as pessoas, para as situações que você estiver evocando, para você ter uma melhor conexão e um melhor entendimento do que está acontecendo. E aí tem, quando visitamos cidades históricas, o ideal é trabalhar bastante as energias? Se você vai visitar cidades históricas pela técnica da visualização parapsíquica, é interessante que você vai ver um ambiente real energeticamente. Muitas vezes você desiste de ir lá no local. Em códigologia, poderia aprofundar o Código Pessoal de Cosmoética, balizando as ações energéticas durante a prática da visualização parapsíquica, de Belo Horizonte. O Código Pessoal de Cosmoética, você tem que ter como bojo assistir acima de tudo, e a cosmoética tem que estar permeando todas as suas decisões, todas as suas atividades, todos os seus pensamentos. Pense nisso, você vai acessar informações, muitas das vezes, muito preciosas a respeito de pessoas. E você tem que saber lidar com isso, de forma cosmoética. Por isso, o Código Pessoal de Cosmoética é fundamental, porque nós vamos invadir as pessoas às quais nós fizermos as evocações. Pensenologia, poderia explicar o abertismo autopensene com as soluções inusitadas? É de Guarapari. Isso é uma coisa interessantíssima. Você, às vezes, tem uma prospectiva, ou tem um desejo, e você vai botar energia naquilo. Na hora que você coloca energia naquilo, vem algo totalmente diferente do que você deveria estar fazendo. Você tem que estar disponível para acessar essa informação e ressignificar aquilo que você pensou que não era, às vezes, o melhor. Isso ocorre muito. Às vezes nós temos a impressão de uma determinada situação, e quando nós fazemos a técnica, a situação é totalmente diferente daquilo que nós imaginávamos. E nós temos que assumir essa realidade, porque senão você não fortalece a técnica até para você. Sinergismologia. Como desenvolver e ampliar o sinergismo? Recurso mental, recurso parapsíquico, combinando com binômio, concentração mental, hiperacuidade multidimensional. Podia repetir, sinergismo. Então tá, você pega primeiro o sinergismo, recurso mental e recurso parapsíquico. Ok. Achou? Achei. E aí lá o binômio, o que é o primeiro, concentração mental e hiperacuidade multidimensional. Tá. A pessoa aqui de Foz, ela quer que você correlacione essas duas coisas. O sinergismo recurso mental, como nós falamos aqui, a técnica exige que você comece a partir da sua decisão, da sua vontade. Então, o recurso mental comece, e os recursos parapsíquicos eles vão vir a reboque. Com relação ao binômio, né? Binômio concentração mental e hiperacuidade, ele basicamente é muito semelhante, tá? Ou seja, na medida em que eu vou estar tendo uma concentração mental, a hiperacuidade vai aumentar, ou os recursos parapsíquicos vão se insurgir, vão aparecer. Então a questão é essa mesmo, tanto o binômio quanto o sinergismo aqui, eles estão falando da mesma coisa. Agora, ela queria que comentasse 2 livros, O Código Básico do Universo, A Ciência dos Mundos Invisíveis, na Física, na Medicina e na Espiritualidade. Aí? Tá. E o outro vai ser esse mesmo aí de cima, que você já falou, o poder do poder mental. O Poder da Visão Mental, ele é um livro interessantíssimo, porque ele é um livro bem recente, de um autor que trabalha com neurociência, e que é o Daniel J. Siega.
o poder da visão mental, caminho para o bem-estar. Então, o que eu acho interessante nele é o aspecto da neurociência, fortalecendo e ratificando tudo aquilo que a Conscienciologia já vem falando de parapsiquismo, de energia. Embora ele não fale de parapsiquismo, mas ele já fala das interações entre cérebro, a questão das memórias, dos traumas, etc, etc. Então é muito interessante e ele traz assim bastante processos bacanas com relação à terapia, utilizando isso no processo terapêutico. Então esse vale a pena. E esse Código Básico do Universo já é um livro que ele tem algumas coisas interessantes, não resta a menor dúvida. Ele procura fazer um apanhado geral com relação à espiritualidade, basicamente, né? Tentando juntar as coisas tanto da física quanto da medicina, mas ele, para esse tópico específico, ele traz até pouca coisa, não traz muita coisa não, com relação ao processo da visualização. Mas o que é bacana nele é que ele tenta juntar esse processo todo da medicina, da espiritualidade e desse processo invisível. Agora, é bacana, mas não é assim o livro ideal para a gente estar aprofundando com relação ao foco do nosso trabalho aqui, que é a visualização parapsíquica. O poder da visão mental é bem mais interessante. Não, já segue para esse outro lá aí que está embaixo, que a outra pergunta é desse aí. O estilo emocional. O estilo emocional tem alguns aspectos aqui também da visualização, mas ele é bacana também, e ele vai trazer alguns aspectos de como as emoções afetam sobremaneira a nossa realidade. Então, é interessante por isso. O pensar, sentir e viver, mas o foco dele é muito em cima do processo emocional. Também fala de visualização, mas é muito pouco, mas é interessante pela questão dos traumas, acima de tudo, quanto as nossas emoções trazem comportamentos para nós, às vezes desviantes, por conta de dificuldades de não nos relacionarmos bem com alguns aspectos emocionais. Basicamente é isso. Agora, lá na enumerologia, a pergunta é, um dos itens é criação de neodispositivos. Eu não sei a ordem, você já achou ele aí? Na enumerologia. A questão de neodispositivos... Com relação à técnica, você falou até, já falou do teste. Né? A técnica, na medida que você vai aplicando essa técnica, você vai vendo facetas dessa técnica super interessantes. Então, os neodispositivos seria basicamente isso, ou seja, você conseguir ter mais criatividade até na própria técnica, como utilizá-la em situações diferenciadas. Seria isso. Em parafatologia, poderia esclarecer a visualização parapsíquica enquanto ferramenta favorecedora da qualificação da interassistência? Ok. Olha só, quando nós falamos que a visualização parapsíquica é uma ferramenta de qualificação da interassistência, é porque você vai ter condições de avaliar aquela situação de uma forma mais ampla ou a partir de vieses diferenciados. Tipo, pelo viés da energia, pelo viés parapsíquico, pelo viés, às vezes, da história daquela pessoa, da história passada, de vidas passadas. Então, você vai ter ferramentas e argumentos para você assistir melhor. Seria isso. Também na parafatologia, como fazer a discriminação entre energia imanente e energia consciencial? Isso é relativamente fácil. Por exemplo, procurem trazer na tela mental, por exemplo, as cataratas do Iguaçu. Então, vocês procurem sentir as repercussões dessa visualização. E a outra, que é uma energia basicamente imanente, ou predominantemente imanente. E depois vocês tragam na sua tela mental a visualização de uma biblioteca. Se sintam no meio de uma biblioteca. E as repercussões vão ser totalmente diferentes. Até os chakras mais atuantes para uma visualização e outra vão ser diferentes. Com isso você vai poder discriminar claramente o que é um padrão de energia imanente e um padrão de energia consciencial, porque as energias conscienciais numa biblioteca ela é predominantemente forte em relação às imanentes.
Parafatologia poderia elucidar a pesquisa à distância de bagulhos energéticos? Isso. Você poder ir num determinado ambiente, por exemplo, você quer comprar uma casa. Seria bom você usar essa técnica para avaliar se aquela casa vale a pena comprar ou não, a partir das energias. Ou, se você quiser dar uma vasculhada na sua casa, se tem alguma energia, algum bagulho energético, você também pode fazer isso, seja dentro da própria casa ou à distância. Você visualizar todos os cômodos da casa, um por vez, passando por cada cômodo, cada objeto, cada móvel, jogando energia, você pode avaliar se tem alguma energia negativa, alguma energia que não esteja condizente com um padrão adequado, e você avaliar se ali tem ou não algum bagulho energético. Isso a técnica pode favorecer a percepção disso. E aqui ele perguntou de cinco itens de utilidade, eu acho que aí, vou fazer bem rapidinho, ó, lá na página 25, okay. Eu posso ler. Discriminação. Identificar de modo nítido as energias de consciências, ambientes e objetos à distância. Mas já falamos isso. Mas já falou bastante. Hétero-perdão. Dar fim aos ressentimentos, raivas, mágoas e outros sentimentos negativos contra outra consciência. O hétero-perdão é a base para nós podermos cortar os links, cortar as conexões com as pessoas com as quais nós estamos com alguma dificuldade, alguma mágoa, algum ressentimento. Enquanto houver ressentimento, mágoa, nós estamos com conexão vincada com a pessoa. Na hora que nós perdoamos, esses vínculos eles deixam de existir. Encontrar objetos perdidos, também já falamos. É só colocar na tela mental o objeto em si e procurar ver a partir da tela mental o local onde ele se encontra. Problemas, deslindar situações problemáticas a partir da expansão da consciência. Esse é um exercício bem interessante. Você bota o problema em si, procurando visualizar esse problema e as pessoas envolvidas, e você buscar a solução a partir dessa tela mental. E recomposição, captar energias imanentes à distância. Recomposição, né? Buscar energias imanentes à distância foi o que nós falamos aqui com relação às cataratas. Você visualizar um ambiente de praia, floresta, cataratas, e com isso trazer para si, a partir da visualização do local, as energias. Então, em primeiro lugar, eu quero parabenizar o professor Mário, que ele conseguiu responder em tempo recorde as perguntas. Eu acho que isso de modo satisfatório, né? Então, o poder de síntese dele está bom. Obrigado. Então, agradecemos a presença do professor Mário, esperamos os próximos verbetes. Quem quiser aprofundar o tema, já fica o convite aí para a 4ª jornada de Parapercepciologia, né, que vai acontecer de 3 a 5 de abril de 2015. Então, vale a pena, lá vai ser aprofundado ainda mais esse tema. Agradeço imenso a presença de todos os tertulianos, dos teletertulianos, que me desculpem deixar vocês para o final, mas é porque o debate estava aqui bem acalorado, mas conseguimos atender a todos. Então, obrigada também para vocês, obrigada aos teletertulianos e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje são 61 assinaturas no livro de presença, 30 perguntas presenciais e 16 perguntas online. Para hoje temos os 2 recados, Cleverson Prestes com o 2º Encontro Internacional da Paz e a Mércia na 4ª Jornada de Parapercepciologia. Tá. Boa tarde a todos, tertulianos e tertulianas. Convidamos para o 2º Encontro Internacional da Paz, que acontecerá nos dias 18 a 21 de abril, no Rio de Janeiro, Saquarema. Além de mesas de debates, talk show, conferências, dinâmicas bioenergéticas e videodebate, teremos a presença do escritor, filósofo e advogado e autor do livro Democracia Pura, J. Vasconcelos. Além disso, terá um pré-evento que acontecerá no dia 11 e 12 de abril, em função do futuro laboratório grupal da paz, né, que é o Pacificário.
Para maiores informações, entrar em contato com em Foz do Iguaçu, pelo código 4521021448, ou pelo Rio de Janeiro, o código 2131537574, ou pelo e-mail agentedapaz@iipc.org. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Reforçando o convite feito inicialmente pela professora Adriana Lopes, o CAEC, em parceria com a CIP, convidam para a 4ª jornada de Parapercepciologia e o 2º Fórum das Dinâmicas Parapsíquicas. O evento será no período de 3 a 5 de abril. Esse evento visa estimular o intercâmbio científico de pesquisas sobre a utilização lúcida e responsável do parapsiquismo interassistencial e cosmoético, oportunizando a apresentação de resultados individuais e grupais, divulgando verpons de diferentes especialidades da conscienciologia. Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone 45 3525 2652 ou pelo e-mail caec@caec.org. Também pelo telefone 45 2102 1421, a CIP, e pelo e-mail acip@acip.com. Obrigada. Para amanhã. Para amanhã temos o verbete Itinerância Interassistencial Familiar, da especialidade Grupo Karmalogia, e a verbetógrafa Renata Aoki. Muito obrigada, boa tarde a todos.